Em um mundo cada vez mais barulhento, solitário e exigente, muitos se perdem em silêncios que ninguém consegue escutar. Foi nesse cenário entre lutas invisíveis e batalhas internas que nasceu um projeto. Um projeto não com o propósito de mudar o mundo inteiro, mas pelo menos salvar o mundo de alguns, os nossos amigos. Tudo começou com uma pergunta, uma simples pergunta: e se eu fizesse alguma coisa? Não por obrigação, mas por amor. Por quem eu não podia mais ver cair, sofrer, andando sem rumo, sem direção. E se eu fizer alguma coisa? Este documentário é sobre escolhas. É sobre amizade real em tempos de urgência. É sobre como juntos decidimos não deixar ninguém para trás. Então, com você é diferente, né, Léo? A gente conhece o testemunho, acompanhou mais de perto. Ah, mas já que você fala que respeita tanto o testemunho, por que você não abre sua barbearia pra eu fazer um culto aqui dentro? Mas você tem coragem? Você tem coragem? Foi a partir dessa pergunta que tudo começou. O Corey é meu amigo de infância e durante os cortes de cabelo, a gente conversava de vários assuntos e após a minha conversão, ele sempre apontava o mau testemunho de algum cristão no bairro e a gente conversava sobre isso, mas teve um dia que eu resolvi confrontar em cima do que ele falava. Porque eu dizia pra ele que se ele tava falando mal dos caras que era da igreja, ele tá falando mal de mim também. Pelo fato de eu estar ainda no mundão, não ter entendimento, e por ver algumas atitudes deles fora da igreja, isso me barrava de ir pra igreja. Só que o testemunho do Léo, por eu estar mais perto, ele me fazia acreditar em algo. Então dele a gente não tinha muito o que falar. E aí eu tomei a liberdade de amigo de infância, de olhar bem firme para ele e dizer: se você respeita tanto meu testemunho, por que você não abre a sua barbearia para eu fazer um culto aqui dentro? Um pouquinho antes do meu filho nascer, eu tive uma perca muito grande, que foi da minha mãe. Depois, meu filho nasceu com um diagnóstico de que não iria andar. E depois, um pouquinho para frente, depois disso aí, eu voltando de um rolê, de uma balada, me senti muito mal. Passei muito mal, minha esposa já estava à porta, já com as crianças querendo ir embora. Eu já não conseguia ter dificuldade para enxergar. Começou a faltar o meu ar. Foi quando pela primeira vez eu escutei a voz de Deus, quando ele disse: filho, desse jeito você não vai aguentar, você não vai ver seus filhos crescer. Quando o Corey aceitou ter um culto dentro da sua barbearia, eu sabia que eu precisava correr. Por mais que eu tinha uma ideia, uma direção, eu ainda não tinha um projeto. E eu sabia que se eu demorasse muito, ele ia mudar de ideia. Então eu fui até o meu pastor, nós conversamos e bolamos um plano, e aí nasceu o que nós chamamos de Papo Reto. Papo Reto começou de uma conversa que eu tive com o Léo na época, né? Na época ele não era pastor. Uma visão de alcançar uma galera dentro daquilo que Deus colocou no coração dele, aquele pessoal que dificilmente eles iriam na igreja por algum motivo, por alguma situação, não se sentiam muito seguros de chegar na igreja. A ideia então era de levar a igreja até essas pessoas e a igreja foi. Bom, eu me recordo um dia que a gente estava indo no evangelismo, lá no centro de convivência. Aí num certo momento ali a gente se reuniu e o Léo compartilhou sobre uma possibilidade de uma porta aberta na barbearia. E eu lembro que de antemão a gente ficou muito surpreso, assim, muito impactado. Uma oportunidade única, assim, né, da gente estar junto compartilhando o evangelho. E eu lembro que foi muito impactante, assim, muito poderoso. Isso é uma das várias lembranças aí que eu tenho. No começo eu fiquei um pouco preocupado, falei, como é que vai ser isso, né? De repente a gente viu que a ideia era legal. E aí eu conversando com o Léo, eu falei, vocês sempre estão falando sobre papo reto, né? Pô, o papo dos caras não faz curva, não é? Eu sou um pouco leigo nessas paradas. Mas eu falei, por que não colocar o nome de Papo Reto? Ele falou, pô, pastor, Papo Reto é isso aí, pô, já tem um nome, né? Logo veio uma direção de como nós íamos trabalhar com isso, não é? O que nós vamos abordar. Então, de uma forma sistemática, logo Deus deu uma direção, deu tópicos, era, na verdade, no início, para a gente começar com 10 reuniões, e hoje nós estamos vendo aí, já se passaram, né, 7 anos, né? Vai completar 7 anos de algo que expandiu, tomou forma, saiu da nossa região por esse instrumento de Deus, por essa ferramenta que Deus colocou e confiou na vida do pastor Léo, que é o Papo Reto. Eu tive o privilégio de estar participando desde o primeiro encontro, que foi na barbearia do Corey. Foi muito impactante para as nossas vidas, para a vida de todos que estavam ali. Nós já tínhamos uma experiência em evangelismo de rua, trabalhávamos aí em pontos de tráfego, trabalhávamos aí também
nas periferias, com evangelismo, com missões, porém era algo totalmente diferente quando se trata de um estabelecimento e principalmente de fazer um culto dentro de uma barbearia. E eu me recordo bem dessa meninada, né, que foi crescendo, se envolvendo com algumas coisas, até se tornarem homens e, através do papo reto, terem suas vidas transformadas, sabendo de tudo que acontecia, porque o Léo me mantinha informado de tudo, mesmo nos bastidores. Aquilo foi despertando em mim um interesse cada vez maior de me aprofundar, de estar com eles, principalmente porque eu já vinha desse ambiente de bar, desse ambiente antes da minha conversão, de uma vida totalmente desregrada. Então eu percebi que o Papo Reto era uma ferramenta muito útil para o Evangelho e ela estava realmente transformando vidas, né? Talvez eu seja hoje o pastor mais antigo aqui no bairro. Conheço o Ministério do Papo Reto desde o início aqui no bairro, principalmente alcançando uma geração nova, uma galera nova, aqueles que estavam andando perdidos, distantes da verdade, distantes do amor de Deus, e têm sido alcançados pelo testemunho de transformação da vida do Léo e da vida daqueles que têm sido também resgatados através desse ministério. A importância e a relevância desse ministério aqui na nossa região, alcançando vidas, transformando realidades, indo a lugares onde normalmente as igrejas não têm ido e abrindo as portas do reino de Deus para aqueles que não estariam procurando uma igreja, não estariam procurando uma mudança de vida em Jesus Cristo. Eu ia com a minha esposa para a igreja, a convite dela, ao convite de alguns amigos também, mas eu não permanecia. Eu não tinha essa ideia ainda de frequentar a igreja, permanecer em igreja. E eu acompanhei um pouco da trajetória da conversão do Léo, onde que eu tive mais perto assim da igreja, conhecendo assim mais aquilo que Deus fez na vida dele. Mas ainda mesmo assim, eu resisti, ainda não era para mim. Aquele que começou como uma iniciativa evangelística de uma comunidade local, hoje transformou-se num ministério de relevância, um ministério de alcance, um ministério que está sendo replicado em outras comunidades, em outras cidades, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu conheci o Core na barbearia, né, nos encontros que tinham ali, e uma coisa que eu pude notar é que ali era um lugar que havia muitas festas, o pessoal sempre se reunia ali. Em um dos momentos, um dos encontros que nós tivemos naquela barbearia, entrou 2 jovens que estavam trabalhando no tráfico, achando que teria uma festa ali. E foram surpreendidos porque foram recepcionados realmente como se fosse uma festa. A festa da graça. Quando esses homens entraram ali, dobraram seus joelhos e começaram a chorar, começaram a sentir a presença de Deus, e foi maravilhoso o que Deus fez ali. E ali já estava sendo plantada mais uma sementinha no coração do Core, referente à sua conversão. Quando começou o Papo Reto, o combinado era só que eu iria abrir a barbearia para ter um culto lá dentro. Eu não queria ter participação de nada, só queria acompanhar. Porém, no terceiro encontro, o Core teve uma experiência com Deus que impactou a sua vida. E a partir dali, ele entregou a sua vida ao Senhor e começou a caminhar firmemente no Evangelho. E isso abriu muitas portas no bairro para que o Evangelho pudesse ser propagado. E logo após entregar a vida para Jesus, eu voltei para o meu canto, depois da oração que eu fiz entregando a vida. Pela segunda vez eu escutei a voz de Deus, porque eu vi diante dos meus olhos tudo o erro que eu tinha cometido no passado, e no final, Jesus me perdoou. Para mim, o Papo Reto foi uma situação, enfim, de amigos, né? Reunidos, exatamente falando de algo de Cristo que é transformador. E o Papo Reto também é uma situação na qual que nós nos encontramos, né? E falamos de Jesus de uma forma, assim, como se diz, até reveladora, né? Porque é uma situação que envolve muito o evangelismo para fora, né? E me identifiquei bastante também sobre não ser uma situação muito de religiosidade, né? De religião. É para todos, o Papo Reto é para todos. Conheci o Papo Reto através do Core na barbearia.
Naquele momento eu estava passando por um momento ruim e quando conheci o projeto do Papo Reto, estava numa situação bem delicada, andando com um lembrete no bolso, mas era um lembrete meio ruim, era uma carta de despedida. Só não tinha coragem de executar o que estava escrito nela. Daí, através da palavra, da ministração, do evangelismo que foi feito, a situação mudou. Eu tinha vontade de colocar um ponto final, Deus colocou uma vírgula e deu uma continuação de uma nova história. Sempre, em cada movimentação, a presença de Deus era muito constante, era algo muito forte, e a gente podia notar realmente o quanto Deus estava trabalhando na vida daqueles jovens, né? E hoje a gente vê o Papo Reto crescendo, e eu vejo que é o tipo de ministério que se encaixa perfeitamente dentro de qualquer comunidade, porque é justamente o que precisa, que alguns homens saiam de dentro do quadrado e caminhem em direção àqueles que estão realmente necessitando do socorro imediato do Senhor. Vejo que essa caminhada junto com o pessoal do Papo Reto, com esse propósito de levar o evangelho nos lugares mais precários, aonde a igreja não vai, faz toda a diferença, não só na minha vida, como de todos que experimentam esse processo de evangelismo. Papo Reto, hoje em dia, é tudo. Em 2019, nós fizemos 4 encontros itinerantes, que foi onde se deu o início ao Papo Reto itinerante. Esses 4 encontros tinham como objetivo finalizarmos com uma conferência chamada Paixão pelas Almas. E esses 4 encontros foram em 2 bares, uma marmitaria e uma barbearia. E essa barbearia é a Barbearia do Cardoso, onde estamos até os dias de hoje. Aqui nós estamos em um bar tradicional da Vila Costa e Silva, Bastião Bugre Bar, o Bar do Tião. No ano de 2019, nós fizemos a primeira edição do Papo Reto itinerante e o culto aconteceu bem aqui, dentro do bar. E algumas vidas foram tocadas, impactadas, entre elas o nosso querido Vitinho, que o Senhor já o recolheu, já descansa no Senhor, e também o nosso amado Jean. Na sequência, nós fizemos um outro culto aqui também e foi um tempo muito precioso. Até hoje tem nego indo na igreja por causa do Papo Reto que começou aqui. Eu mesmo comecei por causa daquele dia. Então, pra mim, na minha vida, o Papo Reto mudou minha vida, mano. Pra mim foi incrível. Na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus clientes. Foi onde a gente pegou o rumo, o caminho do Senhor, a proximidade com Deus, a fé, e que Deus ilumine aí toda essa geração que vem aí, seguir o Papo Reto, que é um projeto que é sério e vai levar a rapaziada para junto do Senhor, pode ter certeza. Fizemos uma edição do Papo Reto aqui, foi muito perfeito, correu tudo bem. Porque o nosso amigo Serginho, o mais conhecido como nosso Mano Tchétio, ele se foi. Deu uma semana após ele estar conosco aqui no Papo Reto. Jesus levou, ou não sei o que ele tinha para ele, um propósito na vida dele. Mas tocou bem no coração dele. Ele amou também, e muitas pessoas que estiveram aqui também foram tocadas. Muitas pessoas, que até hoje as pessoas perguntam se não vão fazer mais uma edição do Papo Reto. E eu tenho o privilégio de acompanhar o Papo Reto por 4 anos. E como o próprio nome já diz, Papo Reto, né? É uma conversa direta, uma conversa objetiva, mas com muito amor e sabedoria. É um projeto, para mim, na minha opinião, muito parecido com Jesus, porque vai onde as pessoas não vão. Quem hoje vai com frequência dentro de um bar, dentro de uma barbearia, dentro de uma academia? O Léo, que é o pastor, que é o precursor aí do Papo Reto, ele deu essa ideia para nós, para a gente pudesse chamar os clientes da academia para poder fazer uma reunião bem tranquila. E foi muito legal. Algumas pessoas pararam de treinar, sabe, para ir participar da reunião. A gente louvou a Deus, a gente conseguiu trazer pessoas mais perto de Deus. E eu acredito também que tiramos pessoas aí de alguns caminhos errados, trazendo aí para essa reunião diferente, né? Que é essa reunião do Papo Reto. Aí no meio do nosso treino, chegou o pessoal do Papo Reto, falou que ia ter uma célula
falar de Deus. A hora que eu entrei na parte de dança, o pessoal tava lá, o Corey veio falar comigo. Ali eu já tava com o coração muito machucado, o coração muito cheio. Perguntou se eu tava bem ou se não tava legal. Acabei chorando também. E no final acabei entregando minha vida para Jesus. E eu acho que o Papo Reto mudou minha vida de muitas formas. Perspectiva de vida, meu modo de ver as coisas. E eu só queria agradecer o pessoal do Papo Reto aí por ter me acolhido nesse momento que eu tava mais precisando deles. Em qualquer lugar que a gente conseguir colocar Deus, colocar Jesus, a importância deles no comércio, a importância deles na nossa vida, a importância deles em qualquer lugar da nossa vida, isso faz com que a gente cresça mais e viva a vida mais tranquila. Eu me lembro de Paulo falando lá em Romanos 15, 20, que ele se esforça para pregar ou anunciar o evangelho onde ele ainda não foi anunciado, para não pregar sobre fundamento ou ensinar sobre fundamento alheio. É isso que o Papo Reto vai, onde as pessoas estão precisando demais, carentes dessa palavra, dessa comunicação, desse amor. A minha chegada no Papo Reto foi na barbearia do Vinícius Cardoso. Eu fui convidado pelo pastor Léo para estar participando dessa reunião. Até hoje, a minha permanência no Papo Reto, eu tenho aprendido muito sobre a palavra do Senhor, sobre o evangelismo nas ruas, nos bairros, nos bares. Tenho aprendido a passar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Tenho cada vez mais me apaixonado pela palavra do Senhor e por poder compartilhar da palavra do Senhor nos bares, nas adegas, nas barbearias, que é onde eu tenho ido com o Papo Reto. Desde já eu sou muito grato por tudo que Deus tem feito sobre a minha vida e sobre a minha casa, que foi através do Papo Reto. Minha história no Papo Reto se iniciou numa noite onde eu fui chamado para trazer um café na reunião e desde então minha vida foi impactada naquela noite. Foi um culto poderoso onde eu me senti pertencido a esse lugar, onde eu entendi o real sentido do que é ser vida na vida e o amor de Deus que Ele tem por nós e por cada um que se chega nessa barbearia ou em qualquer lugar itinerante que nós fazemos os cultos. Comecei no Papo Reto tem há 1 ano. Foi uma obra orquestrada de Cristo na minha vida. Eu conheci o Papo Reto através de redes sociais de amigos. E ao chegar, fui noticiado que esse dia ele estava praticamente cancelado, porque não tinha ninguém. Mas foi nesse momento, acho que Deus tocou a vida, não sei, do pastor Léo, do Mário, que não me deixaram sair. Me levaram para ter um papo reto com eles de uma forma bem simples. Esse dia foi baseado na palavra de Salmos 32, que fala sobre a confissão, fala sobre o perdão e a alegria, né, de viver em Cristo. E a partir desse momento foi um divisor de águas para mim. Passei a viver uma vida totalmente diferenciada após esse encontro, né? O Papo Reto foi um empurrão na minha vida, que eu passei a viver efetivamente a vida em Cristo. Tudo começou num momento muito difícil da minha vida, onde eu estava sentindo coisas em mim que eu nunca tinha sentido antes e que eu não tinha coragem de contar para ninguém. Eu sou diagnosticado com ansiedade, depressão, bipolaridade, porém na época eu não sabia que eu tinha bipolaridade, então estava muito difícil, os medicamentos estavam errados, e eu estava numa fase bem complicada da minha vida. Eu estava no mundo das drogas, perdi praticamente tudo, perdi minha família, perdi minha filha, perdi minha esposa, até que eu comecei a vir nas primeiras reuniões do Papo Reto. Desde a primeira vez, cara, eles me acolheram de um jeito que parecia que eu já era daqui há muito tempo. O Papo Reto é um lugar que para as pessoas se encontrarem de novo, a ter vontade de viver novamente, a sentir verdadeiramente o amor de Deus e ver como realmente o Papo Reto poderia me ajudar, cara. Isso transformou minha vida de um jeito que hoje eu não uso mais nada, eu tô totalmente limpo. Minha família, eu consegui reconstruir de novo minha família, minha filha. Muitas coisas estão acontecendo, eu só tenho a agradecer de verdade a Deus, ao Vinícius por ter me apresentado o Léo e ao Léo também por estar sempre comigo, nunca ter desistido de mim. Então, muito obrigado a todo mundo, de verdade mesmo. O Ministério Papo Reto chegou na minha vida através das mensagens postadas e vim pessoalmente
Eu percebi que é um lugar que tem extremo interesse pelo ser humano descartado. É um lugar onde as pessoas que chegam conseguem falar, conseguem ser ouvidas e são acolhidas. E o que me chamou bastante atenção é que não há vaidade. Quando você chega no local de evangelismo como Papo Reto, não há nenhuma elevação física para o homem. Não existe altar. Tudo é plano e todo mundo está no mesmo plano, e esse é o plano. Então, quando você chega no Papo Reto, você não consegue identificar aferidores, calibradores, você consegue identificar a presença de Deus e o cuidado com o ser humano. E hoje, já há 4 anos e pouco no Papo Reto, é um laço que a gente não consegue desfazer. A gente passa lutas, a gente tem nossas dificuldades, mas continuamos firmes e propagando o evangelho no bairro. É curar o bairro todo. E depois do bairro curado, curar a nossa cidade. E assim, progressivamente. Que esse projeto nasceu para alcançar minha vida. E hoje não só minha vida, como a vida de outros tem sido alcançado. Pais de famílias têm sido alcançados, jovens têm sido alcançados através desse projeto aqui no nosso bairro. Esse projeto transformou o nosso bairro. É aqui, nesse lugar simples, de homens simples, marcados pela vida, pelas dores, pelas lutas, que nós temos um encontro com Jesus. É nesse lugar onde nós somos medidos todos no mesmo lugar, a nível de rodapé. É nesse lugar, assentados à mesa, nós temos as deformidades dos nossos pés encobertas pelo sangue precioso de Jesus. É nesse lugar, onde homens comuns encontram com um destino e um propósito extraordinário na presença de Deus. No fim, não salvamos o mundo inteiro, mas salvamos histórias, salvamos vidas, salvamos uns aos outros. O que começou como um gesto simples se transformou em abrigo, esperança e propósito. Porque quando o amor guia, não existem causas pequenas, e enquanto houver vida, ainda há tempo de recomeçar. O Papo Reto, como um ministério itinerante, ele acontece em lugares remotos, lugares improváveis. Então nós já passamos por vários lugares aqui do bairro e hoje, especificamente, nós estamos nos reunindo na barbearia do Vinícius Cardoso, aqui no Costa Silva mesmo. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, os homens se reúnem para ter um papo reto com Jesus e com a palavra de Deus. E todo último do mês, a gente faz o que nós chamamos de Papo Reto itinerante, que acontece em lugares ainda mais remotos. Bares, adegas, academia, como você já ouviu aí no decorrer do documentário. Então isso é Papo Reto, um encontro para tratar acerca das coisas do reino de Deus de maneira clara, acessível e transformadora. Se você ficou curioso, despertado por Deus para conhecer, por favor, fique à vontade para chegar mais perto, acesse as nossas redes sociais e caso queira chegar ainda mais perto, toda terça-feira às 8 horas, nós estaremos reunidos esperando você para um tempo de edificação na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Canta, minha gente. A palavra de Deus nos ensina a não menosprezar os pequenos começos. Seja fiel àquilo que o Senhor te chamou a fazer e creia que Ele é poderoso para fazer muito mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que o Papo Reto possa impactar a sua vida, a sua história e te encorajar, fazer com que você acredite que através da sua vida, muitas outras podem conhecer o amor de Deus que há em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.